abrir a Bíblia, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E esta é a 15ª mensagem sobre o tema Como Ouvir a Voz de Deus. A última vez que eu preguei foi a 14ª mensagem. Essa é a 15ª. Hoje Deus me inquietou a falar um pouquinho sobre isso. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Todos acharam? Então vou ler. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o nosso Deus fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor dos Exércitos. Senhor Jesus Cristo, como é bom nós estarmos aqui reunidos, meu Deus, porque aqui é um lugar bom, aqui é um lugar onde nós podemos ouvir a Tua voz, onde nós temos a certeza que seremos alimentados com um alimento sólido da Tua palavra, onde nós receberemos a palavra sem mistura, sem paganismo, sem diabolismo, sem doutrinas de homens, sem misticismo, mas a Tua palavra pura, como saiu dos Teus lábios. A palavra que nos dá vida, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos guia pelos santos e retos caminhos, a palavra que gera paz no nosso ser. Que nessa noite, meu Deus, nós possamos ouvir mais uma vez a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz, porque se nós não ouvirmos a Tua voz, nós perdemos o rumo. Nós passamos a viver uma vida sem direção e com certeza cairemos no abismo. Então fala conosco agora. Fala com a Tua igreja, com o Teu povo. Fala com os Teus escolhidos, Teus pequeninos. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a Tua palavra e que ela seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, e que ela seja para o crescimento espiritual das Tuas ovelhas. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Então Paulo diz que há nesse mundo muitos tipos de vozes, só que no meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo, há uma voz, uma única, que produz paz, que gera segurança, que produz descanso, que gera confiança, que é a voz de Deus. Mas, irmãos, o problema é que a grande maioria do povo de Deus, a grande maioria, a maioria esmagadora, não sabe discernir quando é a voz de Deus que está falando, no meio desse muito tipo de voz que há nesse mundo. Não sabe. Eu diria que mais de 90% do povo que se diz de Deus não sabe discernir quando é Deus que está falando. Por isso que você vê tanta gente aí sem paz, tanta gente insegura, um dia se sentindo salva, no outro dia se sentindo condenada, um dia achando que vai conseguir, no outro dia achando que não vai conseguir nada. Tudo isso porque a pessoa muitas das vezes está ouvindo a voz do diabo e achando que é a voz de Deus. Então eu digo para você, muito cuidado com isso aqui, irmãos. Porque a voz do diabo, ela rouba a tua paz. Por exemplo, se você vai num lugar chamado igreja, e você ouve um homem se dizendo pastor, e dizendo, irmão, cuidado que o diabo vai te pegar.
Cuidado que o diabo está em derredor. Cuidado que ele saiu de você, mas se você der uma bobeira, ele pode voltar para você com mais 7. Saia correndo. Isso aí não é igreja de Jesus. Isso aí é sinagoga de Satanás. Porque a voz de Deus diz o contrário. A voz de Deus, ela diz: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, essa voz do diabo, ela gera insegurança. Sabe, o diabo está lá falando, porque se você assistir televisão, você vai para o inferno. Se a mulher usar maquiagem, não é de Deus, é Jezabel. Se for à praia, Deus tira o Espírito Santo. Quer dizer, uma pessoa que vive dando ouvidos a essas vozes diabólicas, vai sempre ser uma pessoa infeliz, vai sempre ser uma pessoa insegura, vai sempre ser uma pessoa amargurada, porque a voz de Deus diz diferente. Deixa eu ver. Abra em João, livro de João, capítulo 10, versículo 28. Olha o que diz aqui. Essa é a voz que produz paz. Jesus dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quer dizer, esta voz sim produz segurança na tua vida. Esta é a voz do Deus Todo-Poderoso. Então eu disse aqui já nos outros cultos, que Deus fala de várias formas e maneiras, mas a maneira mais segura de você ouvir Deus falar é quando Deus fala através da palavra. Diga, da palavra. Lembra que eu falei? Deus pode falar através de um sonho, Deus pode falar através de uma visão, Deus pode falar através de outras pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas da gente, aquelas que nos amam, aquelas que querem o nosso bem. Deus pode falar através de circunstância, mas de uma coisa você pode ter a mais absoluta certeza: seja qual for a forma, seja qual for a maneira que Deus decida usar para falar com você, Deus jamais vai contradizer aquilo que Ele já falou aqui nas Escrituras Sagradas. Deus jamais entra em conflito com aquilo que está escrito. E aí você vê a importância de se conhecer bem a palavra, manejar bem a palavra, porque quem conhece a palavra, conhece Deus. E quem conhece Deus, não vai ser nunca enganado por esses muitos tipos de vozes que há nesse mundo. Nunca vai ser enganado por vozes diabólicas, por vozes demoníacas. Pedro, quando escreveu a sua segunda epístola, lá no finalzinho da Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, Pedro deu um alerta tremendo à igreja. O Espírito Santo fala através dele e diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Tenham cautela, tenham cuidado, olho vivo. Ele está dizendo isso, olho vivo, que cavalo não desce escada. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quer dizer que não existe outra maneira de você não ser arrastado pelo erro dos insubordinados, dos filhos do diabo, dos vasos de desonra, do joio, dos cabritos, a não ser você crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Lembre-se, quando a Bíblia fala de conhecimento, não é apenas o conhecimento teórico, não é apenas o conhecimento intelectual, é o conhecimento prático. Muito conhecimento sem obediência não vale nada, não tem valor nenhum. A pessoa que aprende
e pratica, essa conhece Deus. Essa tem uma intimidade tremenda com Deus. Então cuidado, porque esses subordinados que ele cita aqui, estão aí. Você liga um rádio, eles estão lá, na televisão, na literatura, nos púlpitos dos muitos movimentos religiosos que existem nesse mundo. E o objetivo deles é um só: arrastar o povo de Deus para o erro. Tirar do povo de Deus a firmeza, tirar do povo de Deus a confiança em Deus. Você acha que se eu conhecesse a palavra de Deus como eu conheço hoje, que eu teria passado os anos que eu passei no catolicismo, que eu teria sido devoto de Maria, devoto de São Jorge? Você acha que eu teria me prostrado diante de imagens? Você acha que se eu tivesse o conhecimento de Deus que eu tenho hoje, eu teria frequentado o espiritismo? Frequentei macumba, braba, umbanda, frequentei kardecismo, tudo que você imaginar eu frequentei. Você acha que se eu tivesse o conhecimento de Deus que eu tenho hoje, que eu teria passado pelo menos na calçada da seita universal do reino de Deus? Nem na calçada eu passaria. Mas não tinha o conhecimento. E esse é o problema. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para quem está se afogando, qualquer coisa é tábua de salvação, mesmo que ele leve a pessoa a morrer junto com ele. Então, eles estão aí pervertendo a verdade, com o objetivo de arrastar para o erro aqueles que não conhecem a palavra. Porque uma pessoa que conhece a palavra, ninguém vai arrastá-la para erro nenhum, nunca mais. Amém? Tem um exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos capítulo 13. Vamos ler o versículo 4 e 5 para começar. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Segura um pouquinho aí. O Espírito Santo enviou os apóstolos. E olha que coisa interessante. Você não vê aqui a Bíblia dizer que eles estavam anunciando a revistinha da escola dominical, que eles ensinavam a tradição da Batista, ou da Assembleia de Deus, ou a tradição da Congregacional, ou da Presbiteriana. Eles não anunciavam a palavra da Convenção das Igrejas. Eles anunciavam o quê? A palavra de Deus. Está aqui. Paulo, nem Pedro, nem nenhum dos apóstolos andava por aquele tempo anunciando que ia distribuir um óleo ungido, que ia distribuir uma água milagrosa, o martelo da bênção, o cimento da casa própria, essas picaretagens que a gente vê todo dia e toda hora. Não. Eles não ensinavam as pessoas que elas tinham que fazer uma corrente de libertação, que elas tinham que fazer um culto para quebrar maldições hereditárias. Eles não ensinavam que as pessoas tinham que fazer uma romaria ao túmulo do Padre Cícero lá em Juazeiro. Eles não faziam isso, porque isso é coisa de quem é do diabo, isso é coisa de falso pastor, isso é coisa de falsa igreja. Eles anunciavam a palavra de Deus. Você sabe o que é que essa igreja aqui anuncia? A palavra de Deus. Eu esperava um amém. Até, vocês estão dormindo, né, pessoal? O que é amém? E como é que eu digo uma vez? Essa igreja anuncia a palavra de Deus, você fica olhando para a minha cara. Bastou 15 dias para o sono espiritual chegar? Então, o que os apóstolos faziam e o que nós fazemos aqui é anunciar a palavra de Deus. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico,
falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Preste atenção agora nisso aqui. Estava lá um procônsul, um governador. A Bíblia diz que era um homem inteligente. E ao lado desse procônsul, ao lado desse governador, certo judeu, mágico, não era o Mr. M, não. Quando a Bíblia fala mágico, era o sujeito que conseguia fazer alguns prodígios, alguns sinais, debaixo de um poder diabólico, debaixo de um poder satânico. Mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. O que aconteceu aqui, hein? O procônsul, tendo ouvido que Paulo anunciava a palavra de Deus, o que ele fez? Mandou chamar Paulo. Chama esse homem aqui. Eu quero ouvir isso aí que ele prega. Olha, o que tem me contado para mim do que esse Paulo prega é uma coisa impressionante. Ele quis ouvir o evangelho da graça de Deus. Por isso eu digo sempre, todo filho de Deus é inteligente. Por isso que todo filho de Deus quer ouvir a palavra de Deus. Quer ouvir o evangelho da graça de Deus. Ou você acha que uma pessoa inteligente quer ouvir o sujeito falar de macumba, de sal grosso, arruda? Claro que não. Sem dúvida nenhuma que não. Então esse governador aqui, Sérgio Paulo, ele na verdade estava cansado dos ensinamentos desse indivíduo aqui chamado Bar Jesus. Porque esse Bar Jesus, esse falso profeta, esse mensageiro de Satanás, ele apresentava ao governador, ao procônsul, uma mistura de judaísmo, com um pouquinho de paganismo, um pouquinho de misticismo, e para completar a coisa, ele fazia alguns sinais diabólicos. Esse era o truque. Elimas o mágico. Né? Esse era o truque do sujeito aqui. Olha, quando Paulo vem à presença do procônsul e começa a expor o evangelho da graça de Deus, esse indivíduo aqui começou a contestar tudo que Paulo dizia, com que objetivo? Está aqui, ó. Procurando afastar da fé o procônsul. Procurando afastar da verdade, a fé nesse contexto aqui é a verdade de Deus. Procurando afastar o procônsul da plenitude da verdade divina. Então Paulo dizia: procônsul, o senhor é um predestinado. O tal de Elimas dizia: procônsul, abre o olho que predestinação é heresia, predestinação é do diabo. Naquele tempo já tinha Silas Malafaia, né, rapaz? Só que com outro nome, né? O pessoal às vezes olha assim como diz: pô, o pastor fala do Silas. Parece que o Silas é Deus, né, cara? Você fala do Edir Macedo, todo mundo gosta. Mas quando fala do Silas, tem umas pessoas que eu olho, eu percebo que elas ficam assim, puxa, será que é isso mesmo? É isso mesmo, é falso profeta, é falso pastor, é um enganador. Quem conhece e vê as pregações do Silas, identifica logo a picaretagem, a safadeza ali no meio. Então Paulo dizia: procônsul, olha, o Senhor Jesus na cruz do Calvário expulsou o príncipe desse mundo, derrotou o diabo, amarrou o valente, colocou os demônios em algemas eternas. Na cruz, Jesus nos libertou do império das trevas. Aí o tal de Elimas dizia: procônsul, não é verdade. O diabo está aí mesmo solto. O diabo está em derredor. Olha, para o senhor resolver os problemas, o senhor vai ter que fazer uma corrente na Universal. Viu? Olha que coisa interessante. Está aqui, ó. Uma das características do filho do diabo é essa aqui, ó.
ele se opõe à verdade da Bíblia e ele tenta de todas as formas afastar o povo de Deus desta verdade. Essa é uma das características. Ele ouve, mas ele nunca se rende. Ele ouve e ele por trás tenta afastar você da verdade. Dizer que não é assim, que está errado, que não é dessa maneira. Cuidado, isso aqui é uma dica para identificar os filhos do diabo também, viu? Versículo 9 em diante. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. O que significa cheio do Espírito Santo? Não. Dirigido pelo Espírito. Todas as vezes que a Bíblia fala cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, não estava na carne. Viu? Que às vezes a pessoa quer falar das coisas de Deus na carne. Não, tem que ser uma coisa dirigida pelo Espírito, inspirado. Aí a coisa funciona. Então, ele cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Você não vai cessar de fazer isso não, rapaz? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Olha só, irmãos, como é que a igreja de Jesus hoje está carente de homens desse quilate aqui? Do quilate de Paulo. O que tem de pastor calça frouxa, o que tem de membro de igreja calça frouxa, é uma coisa impressionante. Paulo não pensou duas vezes, na bucha, na lata, chamou esse indivíduo aqui de filho do diabo. Ó filho do diabo, filho do inferno. É essa a atitude correta. Qual é a característica do filho do diabo? Está aí, leia. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, e não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. Hoje, os Elimas modernos têm outros nomes. Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago. Vocês estão acompanhando a guerra? As gangues, pá, pá. A gangue do Morro do Alemão contra a gangue do Morro do Juramento. Brigando por território. Brigando por clientes. As gangues no Rio, elas brigam para tentar aumentar o território, para vender mais maconha, para vender mais cocaína, vender mais crack e ganhar mais dinheiro. Por isso que é aquela guerra. Eles brigam para conseguir mais adeptos, para aumentar a arrecadação, para ficarem mais ricos, para ficarem mais milionários. Eu acho uma maravilha. Porque eu já venho falando aqui, ó, desse Valdemiro, quantas vezes eu já falei, eu digo que é pior do que o outro. E tem gente que olha assim, não é bem assim. Poxa, ele até que é simpático, bonachão, bota aquele chapéu de fazendeiro na cabeça, chora, bom de levar uma mãozada no pé do vidro para chorar de verdade, né? Chora e fica fazendo aquelas palhaçadas, toalhinha cheia de suor, e milagre daqui, e milagre daquela. Eu acho que agora tem gente aí que diz: caramba, pastor Carlos sabe o que faz. Não, não é que eu sei o que faz.
O Espírito Santo sabe o que diz. O Espírito de Deus sabe o que fala. Né? Rapaz, 2 fazendas no valor de 50 milhões de reais, paga à vista, em dinheiro vivo. Duas mansões em condomínios de luxo em São Paulo, uma no valor de 10 milhões de reais, outra no valor de 12 milhões. Então é ladrão agredindo ladrão. Então vamos voltar para cá. Deixa os ladrões para lá, né? Deixa por enquanto os ladrões para lá. E a gente vem para cá. Então esse episódio aqui de Atos, o que ele mostra? Ele mostra um pregador da graça de Deus, um predestinado, ainda morto em delitos e pecados, que era o procônsul, governador. Se não tivesse morto em delito de pecado, não teria um guru do seu lado, como ele tinha. E um filho do diabo, que era o tal de Elimas. Você lembra o que Jesus disse? Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lá em Atos capítulo 13, versículo 48, diz: e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então o que aconteceu? Paulo pregou a verdade de Deus. O filho do diabo, Elimas, se opôs de todas as formas e maneiras a essa verdade, tentou de todos os jeitos afastar o procônsul da verdade. Aí eu pergunto: adiantou? Confundiu a cabeça do procônsul? Não. Olha o que o versículo 12 diz: que o procônsul creu maravilhado com a verdade do Senhor. Se é ovelha, não tem jeito, querido. Pode vir um contestar, pode vir outro dizer que não é verdade, mas não adianta. O Espírito Santo vai lá e dá convicção sobre a verdade. O cara fica maravilhado. Você não ficou? Eu não fiquei? Pastor Carlos, quer dizer que todas as pessoas que estão lá fora, dando ouvidos a esses Elimas modernos, os Estevos Hernandes da vida, né, da Renascer, aquele que foi preso lá em Miami, o que fica fazendo curso de quebra de maldição, como é o nome dele? Rodovalho. É Rodo ou Robovalho? É os dois, ele é político, né? Ele não é político? Passa o rodo. Pronto, passa o rodo. Oscar Niemeyer deu uma declaração esses dias, está na internet. E ele disse assim: quando eu construí Brasília, se eu imaginasse o tipo de político que vocês iam colocar lá, eu não teria feito Brasília em forma de avião, mas em forma de camburão. O cara está com 100 e tarará, mas está lúcido, viu? Falando verdade que gente aí que devia falar não fala, né? Então, pastor, todo mundo que está dando ouvido a esses Elimas de hoje são filhos do diabo? Olha, a maioria são. Agora, os que são filhos de Deus estão lá dando ouvidos, eles estão dando ouvidos por absoluta falta de conhecimento da verdade. Mas no dia que eles ouvirem a verdade, eles dão um pontapé na mentira. Por isso que eu falei ainda agora, vocês não evangelizam. Vocês têm familiares de vocês enganados. Teu vizinho talvez esteja na mão de um Elimas desse. O teu colega de trabalho. Alguém que Deus coloca para sentar do teu lado dentro de um ônibus. Alguém que fica junto de você numa fila de banco e puxa assunto. São oportunidades que Deus está dando para que você fale da verdade e traga a pessoa para a verdade. Por isso que eu falei ainda há pouco aqui, né?
Todos nós aqui somos testemunhas vivas dessa verdade, né? Quantos anos nós passamos enganados? Por que você hoje está aqui? Por que você hoje abraçou a verdade da graça de Deus? Porque você ouviu a verdade, como esse procônsul ouviu. Você rompeu com a mentira e você não quis saber mais nunca de falso evangelho nenhum. Acabou a história. Então Elimas se opôs a tudo que Paulo dizia. Não é por predestinação não, procônsul. Esse Paulo é falso profeta, é por livre-arbítrio. Olha, não vai na onda dele não. Ele está dizendo que Jesus é o único e soberano Deus. Não, Jesus é apenas a segunda pessoa de uma santíssima trindade. Já ouviu isso? Olha que coisa. Esse cafajeste aqui não era um profeta de Deus, não tinha nenhuma autoridade divina, mas ele se arrogava no direito de contestar aquilo que o maior dos apóstolos estava falando. Olha que atrevimento. Se arrogava no direito de contestar Paulo e tentar confundir a mente do procônsul. Na verdade, esse Elimas era um vagabundo espiritual. Era um falso pastor, um falso bispo, um falso apóstolo, como está uma verdadeira epidemia dele nos dias de hoje. E o perigo, irmãos, é que às vezes esses Elimas aqui estão hoje dentro de igreja e o objetivo deles é tentar perverter os retos caminhos do Senhor. Eles estão hoje, às vezes, dentro da igreja, ocupando púlpitos, escrevendo livros, como se fosse mensageiro de Deus. Mas o objetivo é perverter os retos caminhos do Senhor. Há 2000 anos atrás, isso já acontecia na igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios o que? Efésios o que? Não. Timóteo. Na igreja de Éfeso. Uma igreja que estava em Éfeso, da qual Timóteo era pastor, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo. Quando eu estava de viagem no rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, outra verdade, outro evangelho, nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha só. Havia certas pessoas nessa igreja de Éfeso que estavam ensinando outro evangelho, não o evangelho que Paulo pregava, não o evangelho que Jesus ressuscitado revelou para ele. O que eu quero que você perceba é que os indivíduos que estavam fazendo isso aqui estavam dentro da igreja. Às vezes a pessoa senta aqui do teu lado, termina o culto, ela sai de mansinho, fica cercando você ali fora. Não é bem assim não, deixa eu te mostrar como é diferente. Já tivemos gente aqui que fez isso. O cara sentava aqui, quando terminava, ficava cercando e outro lá fora, ó, não é bem dessa maneira não, deixa eu mostrar para você a verdade. Imagina a capacidade da pessoa. Vir para o nosso meio e depois sair para desencaminhar as pessoas. Está aqui, ó. Timóteo, por isso eu roguei que você permanecesse mais um tempo lá, para você demonstrar essa turma a não ensinar outro evangelho. Ensinar que tem que fazer corrente é ensinar outro evangelho. Ensinar que Jesus morreu em favor de toda a humanidade é pregar outro evangelho. É ensinar um evangelho pervertido.
Ensinar o povo de Deus a dar o seu dinheiro em troca de bênçãos é ensinar outro evangelho, é perverter a verdade da Bíblia. As bênçãos de Deus não estão à venda. Você deve dar teu dízimo, você deve dar a tua oferta, o melhor que você possa para Deus, nunca visando fazer barganha, nunca visando receber nada de Deus em troca. Olha, o que Deus já nos tem dado, meu irmão, a gente vai pedir mais o quê? Respira aí. Quanto vale o oxigênio? Quanto vale o oxigênio? Quem é que dá o oxigênio? Deus. Você senta na mesa para comer, cenoura, tomate, cebola, feijão, arroz, peixe, carne. Quem é que criou tudo isso? Deus. Vamos pedir mais o que a Deus. Olha o teu corpo, que organismo perfeito, que máquina espetacular. Você come e aqui o organismo separa o que presta, separa ferro, zinco, manganês e não sei o que, e proteína, e carboidrato. O que não presta, transforma em fezes, transforma em urina. Já parou para pensar nisso? Pedir mais o quê? Então, o sujeito ensinar que o cristão não pode ir à praia, que não pode ter uma televisão em casa, que a mulher, se ela é cristã, ela não pode cortar o cabelo, não pode usar uma calça comprida, não pode usar uma maquiagem. Isso é a maior mentira do diabo, visando trazer o povo de Deus escravo. Porque é um verdadeiro regime de escravidão. Tem denominações que são verdadeiros campos de concentração. O cara, quando estava no campo de concentração, estava ferrado. Não tinha direito a nada, só a sofrer. Até a comida era da pior qualidade. São verdadeiros campos de concentração. Isso é uma denúncia. Imagina a pessoa, não pode ir à praia. Não pode cortar o cabelo, a mulher quer dar um trato no cabelo, não pode. Sente vontade de usar uma maquiagem, não pode. Sente vontade de ligar a televisão, assistir um jornal, assistir um bom filme, assistir um bom jogo de basquete ou de vôlei, porque futebol não tem nada que preste. E o cara dizer, não pode. Não pode. Isso é do diabo, cara. Isso é de uma diabolice sem tamanho. Aqui no versículo 4 ele diz, nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim. O que são essas fábulas? O que eram essas fábulas? O que são essas fábulas hoje? Fábulas eram histórias, história com E, que os falsos mestres inventavam para respaldar os falsos ensinamentos. Por exemplo, na época da escravidão, no Brasil, os senhores de escravos, os donos de engenho, os senhores, né? Eles não se preocupavam que os escravos comessem manga. Podia comer manga à vontade, tinha muito pé de manga, muitas mangueiras, podia comer à vontade. Mas um dia, um escravo disse, puxa vida, e se eu misturar manga com leite? Aí misturou manga com leite, fez uma vitamina, que é uma delícia, né? Aliás, qualquer fruta com leite fica uma vitamina espetacular. Acharam uma delícia. Quando os senhores de engenho viram isso, caramba, meu irmão, aí o prejuízo é grande. Porque manga está criando lama aí no chão, mas leite não tem tanta quantidade e custa muito caro. O que é que a gente faz? Mata uma meia dúzia deles e diz que a causa da morte é porque comeu manga com leite.
Você sabia que até os dias de hoje tem gente que não come manga com leite? Tem alguém aqui que não come manga com leite? Olha, tá vendo? Ele vive numa mentira. Isso é uma mentira. Manga com leite não faz mal a ninguém, nunca fez, nem nunca vai fazer. Fábulas inventadas. O Edir Macedo, líder da Universal, uma vez eu ouvi ele dizer assim: olha, não pode comer acarajé. Como eu gostava de comer acarajé. Gostava não, gosto. Eu acho o acarajé uma coisa espetacular. Às vezes eu saio daqui, pego meus netos, vou lá naquela pracinha da Cidade 2000, onde tem a baiana mais famosa de Fortaleza. Você chega lá, você tem que chegar lá às 7h30 da noite, ela ainda não chegou, normalmente ela chega às 8h, aí você tem que pegar uma senha, normalmente já tem 20, 30 na frente, para você comprar acarajé. A mulher vende mais de 2.000 acarajé por noite. Aí ele dizia: não pode, porque acarajé só se souber fazer em casa, porque quando as baianas fazem, elas oferecem os primeiros bolinhos para os santos. E tinha um pastor que comia acarajé, e ele começou a sentir uma dor na barriga, e eu botei a mão na cabeça, orei, e ele vomitou uma cascavel. Hã? Nunca mais, naquele tempo, né? A partir daquele dia eu não comi mais, meu irmão. E às vezes apertava a vontade de comer, quando eu fui morar em Recife. Aí eu descobri que no Alto da Sé, em Olinda, tinha uma senhora que vendia acarajé. Olha como é a pessoa imbecil, sem conhecimento. Eu ia com minha mulher, chegava na mulher e fazia assim: acarajé é bonito, né? Ela é bonito. Eu digo: mas a irmã já ofereceu ao santo? Que santo? Eu digo: o santo. Não estou entendendo o que o senhor está falando. A senhora não faz parte da macumba, não? Primeiro, não, eu não. Eu sou apenas baiana, estou só vestida de baiana. Aí dizia: essa aí da macumbeira, essa eu como. Olha aqui. Fábulas inventadas para respaldar mentiras. Pessoas dizem assim: olha, a irmã aqui foi arrebatada ao inferno, chegou no inferno, o anjo mostrou a ela muitas filhas de Deus queimando no inferno porque usaram calça comprida. Quer dizer, o sujeito não quer que as mulheres usem calça comprida, inventou uma falsa doutrina, aí para obrigar as mulheres a obedecerem, manda alguém inventar uma história dessa aí. Quem não conhece Bíblia diz: Deus que me livre, se usar calça comprida faz eu ir para o inferno, nunca mais na vida. Olha, e viu outras mulheres, filhas de Deus, gritando, gemendo, porque usaram maquiagem. Acabou. Ninguém mais usa maquiagem na vida. Os homens, porque usaram bermuda. Acabou. Os homens não usam mais bermuda nunca mais na vida. O triste disso tudo é que a pessoa ainda tem a cara de pau de dizer que eram filhos de Deus que estavam no inferno. Veja como é fácil, irmãos, desmascarar o diabo. Olha, é impossível um filho de Deus ir para o inferno. Impossível. Olha como é que a gente desmascara fácil, fácil. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Versículo 31. Jesus diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, os filhos de Deus, né, os eleitos: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí no versículo 41, que é a sequência da história, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os filhos do diabo,
os vasos de desonra, o joio. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer que essas pessoas que vão estar no lado esquerdo de Jesus Cristo são quem? Anjos do diabo que assumiram um corpo de carne semelhante ao dos filhos de Deus. Tem o mesmo corpo, igual o meu, igual o seu. Anjos decaídos que assumiram o corpo. Olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está chamando aquelas pessoas de quem? Anjos do diabo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Você está vendo? Deus permitiu que aqueles anjos rebeldes assumissem um corpo de carne, fossem postos neste mundo com um corpo igual ao meu, igual ao seu, para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra. Deus os colocou aqui para isso, para Deus depois dar a eles, manifestar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Amém? Judas, antes de Apocalipse, versículo 13. Eles são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Você está vendo? A onda do mar, quando o mar está sujo, quando ela bate na praia, espuma, né? Aquela espuma da sujeira. É igual você vê aí, os caras. Igual ondas bravias, uma batendo na outra e a sujeira vindo à tona. E a podridão aparecendo. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Curioso, né? Chamou aquelas pessoas de estrelas errantes. Não está falando estrelas que ficam no firmamento do universo. Quando a Bíblia fala de estrelas, nesse contexto aqui, está falando de anjos rebeldes. Apocalipse 12 diz que o dragão com a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu, uma terça parte dos anjos de Deus. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então veja, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, e se um filho de Deus pecar, como é que fica? Recebe de Deus disciplina, correção e açoite. Mas jamais irá para o inferno. Jamais vai perder a salvação. Salmo 89, versículo 30. O Senhor diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei, a minha palavra, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. A gente poderia citar alguns exemplos aqui na Bíblia, né? De quem fez isso aqui. Desprezou a palavra, não mandou no juízo de Deus, violou os preceitos de Deus, não guardou os mandamentos divinos. Davi foi um. Eu pergunto, Davi perdeu salvação? Não. Não perdeu salvação. Leia aí. Já que você citou, leia. Salmo 34, versículo 22. Bora rápido, quem já abriu aí? O Senhor resgata a alma dos seus servos. Aleluia. Acharam aí? Outro para ler aí, bem alto, em alta voz.
Quem tem uma voz altissonante? Carlos. Bora? Lê aí. Não ali. E o resto? O que ele citou? Ah, meu Deus do céu. Pronto. Senhor, resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum deles será condenado. Pastor, quer dizer então que a pessoa pode beber, pode fumar, pode se prostituir, pode faltar culto à torta e à direito, pode enganar Deus nos dízimos, pode ser miserento nas ofertas e mesmo assim será salva? Não. Não é assim não, não é casa de noca não. Não é banda voou não, meu irmão. Deixa eu te mostrar aqui para a gente terminar. 1 de João, capítulo 5. Às vezes eu falo muito do Silas Malafaia. Eu vou dizer por quê. Porque todos os dias mandam para mim pregações do Silas. Pastor, escute aí. Olha, tal, isso está certo. A última que eu recebi, o cara diz assim: fica esses indivíduos aí pregando predestinação, que pode beber, que pode fumar, que pode viver com 500 mil mulheres, está tudo certo. Quem é que prega isso, irmão? Ele mesmo. Quer dizer que o cara, na maior cara de pau do mundo, diz, ó, quem prega a predestinação, diz que pode tudo, que vale tudo. Não, é o contrário. 1 de João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A pessoa que é de Deus, preste atenção, ela peca. João diz, se alguém disser que não tem cometido pecado, é o quê? Mentiroso. Mas uma coisa é você pecar eventualmente, outra coisa é você mergulhar na lama do pecado. Tem gente que mergulha, vive nas profundezas do pecado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Entra mês, entra ano, sai ano. E quanto mais peca, mais quer pecar. Quanto mais desobedece a Deus, mais quer desobedecer. Esse é filho do diabo. Porque tem que ter cuidado com isso aqui, para a gente não dar espaço para o que a igreja evangélica faz, que vai criando ícones de santarrões. Oh, o irmão ali é muito santo, o irmão ali não peca. Oh, a irmã poderosa do jejum. Aí lá vem a irmã poderosa, parece um pavão. O rabo do pavão assim, aberto. Tá, né? Essa não peca. Oh, aquele ali é fogo puro. Mentira. Tem nada de fogo puro, tem nada de santarrão, tem nada de irmã poderosa do jejum. Nada disso. Esses são os que mais pecam. E se escondem por trás dessa cortina de fumaça que eles mesmos lançam. Amém, irmão? Sabe o que é que vocês ouviram? A voz de Deus. A voz de Deus. E quem é ovelha, que ouça o que ele falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.